Olá, estamos começando mais um podcast Papo Político com o deputado Rubens Ottoni. Eu sou Juliana Modesto e no episódio de hoje vamos conversar sobre a agricultura familiar, um importante setor que é responsável por colocar a comida na mesa da maioria dos lares brasileiros. Este ano, o presidente Lula lançou o maior plano safra da agricultura familiar da história. E a partir de agora, o deputado Rubens Ottoni vai trazer todos os detalhes deste plano para o estado de Goiás. Deputado, o senhor que acompanha de perto a agricultura familiar do nosso estado, conta pra gente um pouco mais sobre a realidade dos pequenos agricultores. Olá, Juliana. Olá a todos que nos acompanham aqui nesse nosso programa. A realidade dos pequenos agricultores na agricultura familiar, com toda certeza, é uma realidade de muita luta, né? De muita resistência, né? É um desafio atrás do outro, não há dúvida nenhuma. Agora, o momento é de grande expectativa, de grande esperança e de muita animação. E isso não é por acaso. E eu falo assim com bem à vontade, porque eu tive a oportunidade de ver os avanços e os recuos na luta da agricultura familiar nos últimos anos, né? Eu cheguei em Brasília como deputado federal junto com o presidente Lula no seu primeiro governo, lá em 2003, né? E em 2003, uma das primeiras ações do presidente Lula como presidente da República foi criar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA. Para quê? Para cuidar do pequeno produtor, para cuidar da agricultura familiar. Ele não mexeu com o grande. O grande já tinha o Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura ficou. Então não teve essa disputa, porque um é contra, outro é a favor. Não, ele não mexeu com o grande. O grande ficou com o Ministério da Agricultura, para cuidar do grande produtor, para cuidar do agronegócio, da agricultura de exportação, tudo bem. Mas criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário para cuidar do pequeno, da agricultura familiar. E isso fez uma diferença enorme, né, naquele momento. Então, a partir da criação do MDA naquela época, avançou muitas políticas na área da agricultura familiar, criando condições de investimento, de custeio, né, acesso a equipamentos, para que a agricultura familiar tivesse também o seu espaço, né? E é importante dizer por que era importante investir na agricultura familiar no pequeno produtor. Porque é ele que coloca o alimento na nossa mesa, né? Mais de 60%, 70% do alimento que chega na mesa do brasileiro, das famílias brasileiras, chega através da agricultura familiar. Não é do agronegócio. O agronegócio, ele planta muito, e produz muito, mas é mais para exportação. Então, por isso o investimento era importante. E avançou muito. Infelizmente, com a retirada da presidenta Dilma, praticamente todas as políticas públicas no setor da agricultura familiar, que foram implementadas desde 2003 até 2016, infelizmente, a maioria delas, essas políticas públicas, elas foram abandonadas. E eu falo também de cadeira porque eu acompanhei essa parte, essa triste parte da nossa história. Porque só existia o Ministério da Agricultura lá em 2003, o Lula entrou, criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quando tiraram a Dilma, a primeira coisa que fizeram foi acabar com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Aí virou uma diretoria, aí depois passou uns meses, não tinha diretoria mais, era só uma secretaria, depois não tinha secretaria, era uma portinha, depois a gente ia lá para conversar com alguém, nem a portinha não tinha mais, não tinha nem com quem conversar. Políticas públicas para o setor. Um verdadeiro
caos. Então, aquilo que foi construído ao longo dos anos, ele foi totalmente desmantelado, né? Agora, nós estamos com muito orgulho, vendo, com muita satisfação, com muita alegria, e é por isso, Juliana, que eu falei para você que sempre foi espaço de muita luta, mas agora está com muita animação, é porque com a volta do presidente Lula, já no primeiro dia de governo, o presidente Lula já deu ritmo. Primeiro dia de governo, ele voltou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com a nova visão, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Então, dizendo para que ele vem. Então, a volta do presidente Lula traz para nós essa grande animação e a abertura de novas oportunidades para o desenvolvimento da agricultura familiar e para o trabalho do pequeno produtor. Então, isso não é pouca coisa. Vocês que estão nos acompanhando aqui pelo podcast, só aqui no nosso estado de Goiás, são mais de 96 mil estabelecimentos rurais familiares, né? Isso é muita coisa. Então, mais de 24 mil famílias dessa vivem em assentamentos da reforma agrária no Estado. E essas famílias estão agora muito animadas e estão assim, muito esperançosas de ver políticas públicas concretas para atender a sua realidade, coisa que nos últimos 6 anos, 7 anos, foi só perdendo espaço e desmantelando aquilo que já existia. Então, o momento, Juliana, eu diria que é um momento de muita expectativa, de muita animação, de muita esperança com o governo do presidente Lula para a agricultura familiar. Deputado, a gente já sabe, então, que o novo Plano Safra é o maior Plano Safra da agricultura familiar da história, mas na prática, de que maneira esse novo Plano Safra vai impactar na vida dessas famílias que vivem aqui no nosso estado? Esse já é um sinal importante, né, do governo do presidente Lula. Já no primeiro ano de governo, conseguir apresentar um plano safra para a agricultura familiar maior do que todos os que já aconteceram na história do país, já é um alento, né? Já é um sinal importantíssimo. E eu diria, Juliana, que além do montante do recurso ser o maior, é também o sinal que o governo, o presidente Lula, dá para um atendimento prioritário ao pequeno produtor. Porque a verdade é o seguinte, lá atrás, Juliana, antes do governo do presidente Lula, o pequeno produtor, ele não tinha nem como entrar num banco, numa instituição financeira. Eu costumo falar isso nas reuniões por onde eu vou, que o pequeno produtor da agricultura familiar, ele não tinha coragem nem de passar na calçada do Banco do Brasil, porque a calçada o Banco do Brasil não era para ele. Então, ele não tinha nem como entrar no Banco do Brasil, ele não era atendido direito, porque lá aquilo ali era para o grande fazendeiro. Com o tempo, com as políticas para a agricultura familiar, as instituições passaram a respeitar também o pequeno produtor. E o governo federal foi abrindo essas portas. E agora, Juliana, além do recurso, que é um recurso significativo, o governo federal está ampliando para que mais instituições possam prestar o serviço e o atendimento ao pequeno produtor, o atendimento à agricultura familiar. Então, ele pode ser atendido lá no Banco do Brasil, pode ser atendido lá na Caixa Econômica Federal, pode ser atendido lá na instituição financeira da sua cooperativa, enfim, aonde ele julgar que tem um atendimento melhor. Então, o que já tem disponível, né? Então, além do crédito rural, o Plano Safra, ele inclui
também oportunidades para compras públicas, para assistência técnica, para extensão rural, para política de garantia de preços mínimos para os produtos do campo, né? E também tem até ações importantes no Plano Safra para atender a participação das mulheres e a participação da juventude na produção da agricultura familiar como forma de incentivar a presença das mulheres e da juventude no campo, né, possibilitando o seu trabalho. Então, eu diria que o Plano Safra é uma grande conquista, o Plano Safra da agricultura familiar é uma grande conquista pelo valor impactante, o maior valor da sua história, mais de 70 bilhões de reais só para a agricultura familiar, mas ele é muito mais do que um financiamento. O Plano Safra é uma política pública completa que estimula o desenvolvimento sustentável, que valoriza os trabalhadores do campo, fortalece a agricultura familiar e aumenta a produção de alimentos saudáveis para as famílias brasileiras. Então, é uma grande conquista e é um momento muito importante que nós já estamos vivenciando e que eu estou convencido que nós vamos viver muito mais ainda no próximo período para a agricultura familiar no nosso país. Deputado, e o plano ele foi lançado em junho deste ano. Até o momento, aqui no nosso estado, já teve algum valor investido? Sim, tem. Né? Já foi. Porque essa é a diferença do governo do presidente Lula também. Né? Esse negócio não é anunciou e aí vai acontecer no ano que vem. Não, não. Já lançou, já está disponível. Já vai buscar o recurso. Então, só para você ter ideia, aqui em Goiás, mais de 350 milhões de reais já chegaram em Goiás. Já chegaram, mais de 350 milhões já chegaram em Goiás através do Plano Safra da agricultura familiar. Esse investimento, com toda certeza, será fundamental, né, para impulsionar a nossa agricultura familiar e, como eu disse, apoiar os pequenos produtores, fortalecer a produção, né, e fortalecer a produção de alimentos saudáveis, né, que é o que nós precisamos na nossa mesa. Então, é realmente uma conquista e isso já está acontecendo aqui no estado de Goiás. Pois é, mais uma ação concreta do governo federal para contribuir com o desenvolvimento social e econômico do nosso país. E você que está nos acompanhando, para saber mais detalhes sobre outros investimentos e programas do governo federal aqui em Goiás, não perca os próximos episódios. Obrigada, deputada, e até o próximo episódio. Um grande abraço, Juliana, e a todos que nos acompanham aqui nesse programa.